Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete e bem-vindos ao podcast Idiosincrasia Africana. Hoje trago Onésio Intumba, ou Intumbo. Como é que estás? Como é que te sentes? Mas quero agradecer o convite. Sinto muito bem e... Peraí. Não sei. Isto devias ter feito antes, mas ajeitei. Cuidado só com a ponta do tripé aí na ponta, para não cair. Tens é que aproxima-te do microfone. Bem. Exatamente. Yeah. O eco é que está-me a... Desconcentrar. Yeah. Está bem, mas para tu teres a noção da tua voz, porque volta e meia vais começar a falar e eu vou dizer aproxima-te do microfone, a não ser que aproximas do microfone e largas uns... Mais, então... o eco está-me a cortar o raciocínio. Ok, então dá-lhe aí. Está bem, assim sim. Ok. Não, Vira a cadeira para ficares de forma que coisa. Assim, tá bom. Assim. Até que uma pessoa consiga dar jeito, custa um bocado. Dá-lhe. Quem és? Quem és tu? Quem sou eu? É muito complicado. Mas pronto, vou resumir. O meu nome é Onésio Intumbo. Nasci na Guiné-Bissau. Tenho 31 anos. Vivo em Coimbra desde os meus 12 anos. Sou formado em turismo. E agora estou aí a fazer uns projetos. Estou a realizar uns projetos engraçados, por assim dizer. Resumindo. Fala-me só agora dessa situação que te ocorreu. Já falámos por trás das câmaras, né? Mas fala-me um pouco da questão. Licenciaste há pouco tempo e tal. Exatamente. O meu percurso é um bocado incomum, por assim dizer, porque eu fiz o meu percurso académico normal até o 12º ano. Podes largar isso se quiseres, não precisas pegar aí. Até o 12º ano e depois, na altura, como qualquer jovem africano, fui atrás daquela ilusão do sonho de ser futebolista, então deixei o estudo. Mas ias quê? Para a baliza ou eras avançado? Não. Eu era um número 10, um ala. Ok. Mas pronto, tentei ir por esse caminho, ser futebolista, apesar de... Reconheço que não fiz nem 30% daquilo que eu poderia fazer ou devia fazer para ser um futebolista profissional. Mas jogavas alguma coisa? Tinha jeito, mas só que trabalho zero. Então, aquilo foi-me condicionando e depois, em 2010, consegui o meu primeiro emprego, que foi logo no McDonald's, como eu estava a explicar. Entrei logo para o McDonald's assim, consegui conciliar o emprego na altura, o part-time, com os treinos e com os jogos e tudo mais. Nesse aspecto foi fixe. Uma pergunta. Os hambúrgueres que caem para o chão vão para as Xanes à mesma? Pelo menos no Mac onde eu trabalhava, não. Não mintas? Não mintas? Vou ser o mais sincero possível. Então, na tua sinceridade, sim, qual foi a coisa mais absurda que já aconteceu no Mac? No McDonald's? Que tu presenciaste? Tantas coisas. Top 3, vá. Top 3, deixa ver. Top 3 é lutar com clientes que não... Mas calma, lutar... Uma coisa é discutir. Não gosto do pão, não é isso que eu pedi, vai a fava e coisa do género. Outra coisa é lutar é corpo. Não, eu não lutei, mas já presenciei agressões aí de clientes que agrediram colegas meus mesmo. E aquilo era bem complicado, porque tipo, tinha aqueles clientes que saíam da noite assim, já por volta das 7 da manhã. Era qual? Da segunda circular, o McDonald's? Lá em Coimbra. Ok, desculpa. Sim, lá em Coimbra, junto na altura da Dolce Vita, depois passou a ser Alma Shopping. Como saíam da noite aquelas horas, iam ao Mac, tínhamos o serviço de pequeno almoço, mas só que eles não conseguiam compreender que a Sandes começava-se a fazer sandes mais tarde. Então, quando chegavam, por exemplo, às 9 da manhã, queriam já Big Mac, Big Tasty, e tu não dá para eles dizer que não dava para... Não dá. Quer dizer, eles não queriam compreender que naquela hora não dava para servir o Big Tasty que eles tanto queriam. Pronto. E houve uns aí que andaram mesmo a agredir uns colegas nossos na altura, e aquilo até saiu nos jornais.
foi um bocado complicado na altura, por acaso. Isso aí é o 3. 2. Parece que já trabalhei lá há tanto tempo. 8 anos, meu. Então, 8 anos. Estás a brincar comigo? Não, aqui? parece que já saí de lá muito. Outros. Aquilo tinha mais a ver com quando uma pessoa entrava ao serviço também, cheio de fome. Como não dava para comer hambúrguer. As misturas que tu tinhas e as artimanhas que tinhas que fazer para que o gerente não visse. Tu a esconderes o teu hambúrguer, a dares aí aquela curva. E depois quando enchias aí o hambúrguer na boca e o gerente chamava aquela cena de virar ou não virar, de ser apanhado também, era uma coisa. E mais? Tens que ser uma cena mesmo escandalosa. Estás a dar coisas muito a bébia. Estás a dar bébias. Estás a dar muita bébia. Número um, o meu primo vai me matar por causa disso. Mas número um, o meu primo, aquele gajo é muito distraído, pá. Ele, num dos turnos, acredita que ele estava lá a servir na caixa, e ele aí a servir na caixa foi pegar os hambúrgueres, o pedido todo do cliente, montou a bandeja e começou a andar de um lado para o outro a pegar os pedidos. Pegar sumo, meter no tabuleiro, pegar batata e quê. No meio, no meio do preparo aí do pedido do cliente, a minha gerente ficou parada a olhar para ele. Virou-se para ele: rapaz, mas como é que estás a fazer pedido com as calças no joelho? Ele olhou, o gajo olhou, olhou para aí, as calças dele desabotoaram, caíram e estava no joelho, e ele continuou a andar, continuou a atender as pessoas e não reparou que tinha as calças no joelho. Fez o atendimento. Passámos dias e dias a rever aí a gravação. Aí foi o episódio mais incrível. Assim, e outros também, mas esses já são mais fracos. Olha, eu sou hardcore. Eu conto há sempre episódios que eu conto uma parte da minha história, da minha vida, que eu já fiz tanta coisa. No MEG? Não, eu trabalhei em hotelaria, restauração. Já nos episódios anteriores já contei uma história no KFC e já contei uma história também no KFC, acho eu, mas num outro sítio. Eu trabalhei na padaria portuguesa, no início da padaria portuguesa. Yeah. A regra lá é nada se deita fora, tudo se aproveita. Meu Deus. Já estás a ver onde é que eu estou a viajar, né? Então. A regra dos 5 segundos. Já estou a ver. E tipo, o gerente era tipo um sovina do caraças. Aproveita-se tudo com ele. E tipo, estava ali. Ainda me lembro qual é a padaria, não vou dizer qual delas, mas era a primeira que abriu. Se quiserem pesquisar, vão encontrar qual foi a primeira padaria que abriu. Eu entrei, eu tipo, estava ali, estava na conversa com o colega e de repente peguei no prato, croquete de salta cai no chão. Meu Deus. Eu tipo, olhei à esquerda, à direita, estava distraído também, entretanto tinha uma colega que andava-me a foder o juízo. Tipo, olhei assim e disse, ninguém está a ver. Peguei no croquete, atirei logo ali para dentro, no sítio onde estava. Sai uma tuga disparada aos altos berros. Eu vi o que é que você acabou de fazer. Isto é um horror, como é que é possível? Ninguém está a ver. Sabes como é que essas escandalosas como ela é? Como é que é possível? Ninguém está a ver. Como é que você está a pegar no... Eu quero o livro de reclamações, eu quero agora o livro de reclamações, isto é impossível. E não sei E depois, tipo, chega lá o gerente, tipo, despercebido, né? Diz, o que aconteceu? Ele pega no croquete e volta a pôr no sítio, isto é impossível, vocês fazem isso. Não, minha senhora, isto é avassalador, isto é a primeira vez que acontece uma coisa do género. E tipo, ele é que incentiva essas brincadeiras. E ele depois diz, isto é impossível, isto não pode ser. Olha, não lhes pagamos uma refeição, não faça reclamação. Não pode ser, eu quero ele fora daqui, suspenso, isso não pode ser e tal. E tipo, o gajo disse, olha, vai lá para baixo. Eu fui lá para baixo a discutir e tal, depois ela escreveu, fez a reclamação. E chegou a chefia, ou chefe, ou dono daquilo tudo,
E o gajo depois acho que passou-me uma cena qualquer para ficar suspenso. E o mais engraçado, fiquei suspenso num fim de semana. E eu só tinha uma folga, que era a segunda-feira. Fiquei com esses 3 dias. E depois fiquei a pensar, de que forma é que isso vai manchar a minha carreira profissional, e porque eu não pretendia continuar na hotelaria. Mas eu depois pensei, pá, como é que isto... Porque tipo, parece-me que é ouro sobre azul. Pois. Pá, sábado e domingo e depois segunda estou de folga. Isso nem é castigo, meu. Isto parece que é um prémio. Foi o primeiro emprego, né? Não, já foi o terceiro ou quarto. Foi o terceiro ou quarto, para aí. Terceiro ou quarto. Uma boa pessoa, por acaso, ele. O senhor Fernando. Ele depois houve uma parte que eu não tinha direito ao prémio. Ele tirou da guita dele e lhe deu. Pá, ele é um homem 5 estrelas, meu. 5 estrelas, aquele senhor. E foi, entre isso, há outros episódios. Já contei um outro episódio no KPFC. No KPFC uma vez, o que eu trabalhava era na segunda circular. Segunda circular tens ali a feira de Eu conheço pouco. Lisboa. Muito pouco. Mas conheces o KPFC da segunda circular? Acho que sim. Acho Sim. que já tive Estás lá na estrada, sim, estás na estrada, vês, nem que seja só de ver. Estive lá, sim. E estava ali a trabalhar, aquilo que costumo receber os ciganos, têm lá a feira deles, ali na feira do relógio. Não é que chega lá eles todos alterados, que é tudo nosso e tudo mais, e depois de repente um gajo começa a dizer, olha, dá aí mais ketchup. Eu tipo, dei para aí 5 ketchups. Ele virou, pá, quero mais, dá-me para aí 20, isto é teu por acaso? Fiquei a olhar para ele, e é aquela cena dos gerentes, tu sabes, os gerentes dão-nos as instruções, mas não dão a cara para justificar que foram eles em que instruíram. Depois tu é que tens de dar a cara a dizer, olha, não podemos, não nos deixam. Mas quem é que não te deixa? Tu é que não queres. Depois chega lá o gerente. Toma tudo. Pois. Toma. E foi o que aconteceu. Chegou o gerente, todo cagão, virou-te e disse assim, dá-lhe ketchup, pá. Dá-lhe ketchup, não há problema nenhum. E o gajo, baia, seu cara de um sapo, e começou já a ofender. Yeah. Sentou, comeu e etc. Depois de repente, pum, na cabeça. Ou uma batata frita que me atiraram para a cabeça. André, não estás a ver como é que eu puxei raiva naquele preciso momento, meu. Eu disse, isto vai acabar mal, meu. Fiquei com uma raiva ali a fechar, estás a ver o Arthur Hands, que os gajos gozam nos Estados Unidos, Sim. que é do boneco que aperta a mão. Eu disse, isto não vai acabar bem. O que é que foi? Não sei. Os gajos todos a dizer, não sei o que é que se passou. Porque eles tinham mesa mesmo à frente do balcão. Não sei o que é que se passou. Entre várias outras situações, e pronto, isso já acaba a ti ter aquela cena do, pá, estás na restauração, Exato. precisas de guita e tens que sujeitar algumas questões. Exato. Principalmente precisa de dinheiro. E quando tu precisas de dinheiro... Nessas condições na restauração tens que ouvir muitas coisas, tens que comer calado. Maior falta de respeito que já recebeste. Maior falta de respeito. É complicado porque eu trabalhava, na maioria das vezes eu trabalhava na cozinha. Era o sítio que eu gostava mais. Porque não tinha essa interação com os clientes. Cagão. É mesmo cagão, meu. Ainda bem que tu percebes. A mim não me metiam na merda do balcão, meu. Eu odiava aquela porcaria. Não, opa, eu era mesmo. Era a cozinha. Quando eu faltava e fazia as neiras assim, os gerentes metiam-me logo no balcão a atender. Aí esquece. De castigo, pá, de castigo. Eu odiava atender porque não dava para comer em primeiro lugar. Em segundo lugar, não dava para conversar com os meus colegas. E depois, em terceiro lugar, tipo, tinhas que ouvir com cada coisa. Uma das coisas mais complicadas, por acaso, que eu tive foi uma senhora africana que eu atendi. Opa, não foi a pior coisa, mas foi a coisa que me deixou mais triste. Deixou-me triste porque normalmente tu que trabalhas na restauração já sabes, quando nós damos a atender tipo africanos, na maioria das vezes o tratamento é diferente. Eu não sei se é profissional, mas é diferente e é uma coisa genuína. A simpatia não é que com os outros não somos simpáticos, mas só com aquela senhora, como eu vi, uma senhora africana que eu fui logo simpático, sorriso, super descontraído com ela. Eu, boa tarde, se faz favor, o que é que vai ser?
senhora, boa tarde, com cara trancada. Eu disse, não começámos bem. Mas pronto, continuei com o sorriso, a falar com ela e quê. Ela sempre cara super trancada. E depois ela estava a fazer o pedido. Fez o pedido super baixo. Vou querer menu não sei o quê. Eu disse, desculpe, não percebi. Poderia repetir. Vou querer menu no mesmo tom de voz. Eu disse, desculpe, minha senhora. Pode falar só um bocadinho mais. Então não está-me a ouvir? Tipo, começou logo a gritar comigo. Não está-me a ouvir? Eu pedi não sei o quê. Happy Meal, não sei. Eu disse Happy Meal e isto, e isto, e isto. Ela disse sim. Eu repeti. É isto, e isto, e isto. Sim, não ouviu? Eu já fui preparar o pedido já todo alterado. Mas tentei manter a compostura. Respirei fundo. Preparei o pedido. Coloquei o pedido todo. Está aqui, está tudo. Muito obrigado. Ficou parado a olhar para mim. Eu disse, está tudo. Ficou parado. Eu disse, está tudo. Não foi isso que eu pedi. Começou a gritar e a ralhar comigo. O meu gerente ouviu, apareceu logo. Opa, só me apetecia chorar. E foi quando eu tinha começado a trabalhar no Mac. Foi o primeiro emprego e que eu não estava habituado a aquilo. E sempre que eu tive africanos anteriormente, super simpático, eu divertia-me, atendia os bué descontraídos. E tipo, quando eles viam que eu estava nervoso porque eram os primeiros tempos, acalmavam-me e que... Aquela senhora, eu não sei, podia estar num mau dia. Mas aquilo foi tão indelicado. Eu fui para pausa. Não consegui comer o meu hambúrguer só a pensar naquilo. Porque aquilo tipo, tu como. E foi uma das coisas que mais me marcou. Até mesmo eu sair do Mac. E se calhar também contribuiu para eu preferir mesmo ficar na cozinha. Graças a Deus. Mas assim não estás a confrontar os teus problemas e tanto assim estás a fugir deles. De certa forma eu acho que é um bocadinho desvantajoso porque não estás a encarar bem aquilo que te incomoda. Eu, por exemplo, estive no Lidl também a trabalhar. Trabalhei no Lidl. No Lidl aquilo é polivalente. Ali fazes tudo e mais alguma coisa. É segurança, lavas as casas de banho. Mesmo com segurança, tu também és segurança. Tens de controlar tudo bem. Na altura que eu trabalhei, que já foi uns bons anos atrás, não é que estava na caixa única, tem de estar sempre uma caixa aberta. Estava na caixa, estava a receber as pessoas, tipo... E já tive reclamações de tudo, estás a ver? O Lidl tem aquela fama de que tu passas os produtos, nem olhas para as pessoas, estás a tirar tudo ali, tu estás tipo a apanhar as compras. É verdade. É verdade. O Lidl tem essa má fama, estás a ver? Que os gajos tipo nem olham para ti, só boa tarde. Ficou sempre assim. E tu estás ali a apanhar as coisas, tipo batata, de sabonete, mais não sei o quê, tudo que está disperso. Eu passei tudo, era um cota ucraniano da obra. Passei tudo, chegou depois do momento, disse, olha, 300 não, 2 euros e tal, 3 euros e tal. Estás a ver na parte do alerta? Eu fiz assim, ele pôs a moeda em cima do alerta. Da parte, imagina, onde passas o código de barras, o leitor de código de barras, depois tens aqui uma caixinha, não é? Ele pôs a moeda aqui em cima da caixinha. Eu tinha feito assim. Eu disse, momentaneamente o que é que eu fiz? Peguei num coisa, troco, pus aqui no final da mesa. Ele disse assim, então eu troco. Eu disse, está ali. Ele virou-se, que grande filho da puta. Fiquei, o quê? O gajo ficou assim a olhar para mim. E ficámos ali naquele duelo de olhares. E o gajo na porta. Depois vazou. Eu disse, isto não pode ser. Eu disse, os gerentes, já sabes como é que são os gerentes, né? O chefe de loja, caga nisso, isso não é nada. Isto é, tranquilo, vai lá. Houve um bacana. Isto é agora para terminar essa saga de trabalhos. Que, por exemplo, não sei se tiveste alguma situação em que uma pessoa que é homossexual não te identificou como heterossexual ou se calhar quis te converter ou algo assim do género, ou tipo, nunca tiveste esse contacto? Não. Eu tive um, não sei se era ou não era. No trabalho? No trabalho, onde quer que seja. Eu tive um que trabalhava. Eu tive um que elogiou só. Mas o elogiar depende. Depende também do elogio, né? Se é que tens tipo... As calças ficam-te bem apertadas, Não foi por aí. O elogio já é outro. Mas esse bacana, tipo, virou-se, era no Lidl também, e virou-se e disse assim: olha, nós podemos ir beber um café.
ele tipo sempre, ele tinha filho, estás a ver? Mas só que tinha ali um jeitinho, estás a ver? E há muita gente com filho que não partilha da mesma sexualidade que tu. E virou e disse assim: olha, podemos ir beber uma cerveja ou uma coisa assim do género. Disse: tranquilo, é só combinarmos. E tipo, tínhamos conhecido 4 dias no trabalho. Entrámos na mesma altura. Meu colega de trabalho. Eu disse: podemos ir beber coisa. Disse: tranquilo. Dá aí o teu número. É para o número. Ele disse: não, é só número, é tranquilo, meu, não se passa nada e tal. Depois mais base na voz. Eu disse: isto é coisa, pá. Dei o número. Depois o gajo mas também não foi grande coisa. O gajo depois me mandou mensagem, disse: eu estou aqui no bar X à tua espera e tal. Eu tipo disse: não. Cortei logo, tipo, fingi que não via mensagem, disse: eu ando ocupado, ando com problemas na cabeça e não coisa. Fala-me do teu projeto aqui, da cena das fotos. Tiras aqui umas fotos mesmo lindas, meu. E uma cena que eu vi, tu tiras principalmente mulher guinense. Muito obrigado. É um projeto que eu comecei há coisa de um ano e pouco. Na altura comecei o projeto, mas comecei a investir nessa área de fotografia, porque na altura estava à procura de uma forma de me expressar. Foi naquela altura que eu comecei a entrar num contacto mais direto com uma redescoberta da cultura africana e tudo mais, e das minhas origens, e questionar-me de outras coisas também. Então aí tive sempre a vontade de expressar, mas só que eu não sabia como. E na altura o que era mais comum era o pessoal publicar texto nos blogs, e eu nunca tive jeito. E nem nunca tive paciência para sentar e aprender a técnica da escrita, nem nada do género. Tentei arranjar uma alternativa, porque não queria mesmo ficar parado. Então pensei na fotografia, porque sempre fui um observador super atento. Então achei que conseguia, de uma certa forma, passar aquilo a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu vejo as pessoas, conseguiria expressar isso na fotografia. Então aí cometi a loucura de juntar dinheiro e pedir outra metade a um colega meu, um grande amigo meu. E ele meteu na altura, por acaso, víamos aquilo como uma fantasia assim: queres tirar foto? Foto para quê? Tipo, questionavam-me sempre isso. Eu dizia sempre: não, quando eu começar a tirar foto, vocês vão ver. E o pessoal perguntava sempre se eu ia fazer curso ou alguma coisa do gênero. Eu digo: não, eu vou arranjar formas de aprender sozinho, ou de pedir dicas a alguém que já faça, e depois vocês vão ver. E foi assim, tipo, comprei a máquina, comecei a testar. Na altura tenho 2 colegas lá em Coimbra, guineenses também, que são mesmo tipo espetaculares na fotografia, e mandei-lhes mensagem a chatear-los, a dizer: olha, meu, um dia desse temos que ir tirar fotos juntos para me passarem as técnicas, um bocado das técnicas. Fomos lá explicar uma noção básica do funcionamento da câmara, dos ângulos e quê. A partir daí, YouTube, e aprendi a tirar fotos, e aí comecei a convidar pessoas para fazer fotos. E eu sempre tive essa ideia de fotografar, mais de preferência fotografar africanos numa fase inicial, porque na altura, ao crescer, consumi sempre o conteúdo dos nossos artistas, e não sei, sempre me incomodou a tonalidade de pele que era característica das mulheres negras. Mesmo quando eram mulheres da minha tonalidade, não sei, tipo, no vídeo aquilo não ficava tão bem. Não sei se era a iluminação ou era alguma coisa, mas aquilo sempre mexeu comigo. E depois, do nada, descobri os artistas nigerianos, como eles tratavam a imagem da mulher negra. Aquilo, a pele parecia brilhar, o tratamento da pele, aquilo fascinou-me. Então isso foi também o que me fez mais querer tirar mesmo fotografia às mulheres negras, no sentido de conseguirem encontrar essa tonalidade mesmo da pele deles, a representatividade, para não sair só aquela foto, para sair com aquela tonalidade de pele
que uma pessoa vê e diz mesmo uau, tipo, para ver, para realmente. Então fui à procura de técnicas, ainda estou no meio do processo, porque também o que eu planeio sempre, gosto de fazer fotos com temáticas, gosto de fazer fotos com mensagem. E gosto também de stop motion, porque é uma coisa que, como não tem voz, consegue estimular a imaginação das outras pessoas. Porque eu gosto de filmes mudos. Porque nos filmes mudos eu imagino o diálogo. Não é uma coisa que já é dado de bandeja. Eu imagino, então, e eu gosto dessa parte. Então, nas minhas fotos, eu tento sempre fazer fotos que façam diferentes pessoas terem uma interpretação diferente do que é que está a acontecer ou do que é que vai acontecer na foto, e a cena dos movimentos também na foto. Eu gosto muito desses pormenores. Gosto, por exemplo, trabalhei a questão do afrofuturismo, que foram as fotos que eu coloquei há pouco tempo. Trabalhei a questão do 25 de Abril na perspectiva dos africanos, principalmente dos palopes, por assim dizer. Ah, foi muito engraçado e enriquecedor essa experiência de explorar mais a minha leitura do mundo através da fotografia. Vamos aqui por partes. AZG do Povo. Fala. A Zagaia do Povo. AZG do Povo, esse projeto. Esse O projeto que é que se trata? é um projeto que na altura começou como tentar, eu e mais dois colegas meus, deixa-me referir já os nomes, o Bartolomeu Rodrigues, é um guinense, e o Gabriel O Cherna. Lucerna do Moco. Inclusive o Lucerna do Moco, para quem não sabe, é o vencedor do Portugal Slam de poesias. É o vencedor a nível nacional. Ele é um artista fantástico. Mas falando da Zagaia do Povo, na altura eu tive sempre a vontade de conseguir ter um círculo de pessoas, conseguíssemos falar de temáticas mais ligadas às nossas origens, temáticas como o afrofuturismo, o panafricanismo, e essas temáticas que não são tão em vogas, porque enquanto tu frequentas o ensino superior tens diferentes cadeiras, e o que eu fui observando era sempre que as referências bibliográficas era raro terem autores ou escritores negros nessas referências. Então isso de uma certa forma incomodava-me, porque conseguem colocar todos os lados do mundo nas referências, menos a África, ou quando colocam a África só colocam mais ou menos de Marrocos, de Egito, e era super limitado. E isso fez-me ir à procura de teóricos africanos. E eu encontrar esses teóricos africanos e as teorias deles e tudo mais, então isso despertou-me em mim essa vontade de partilhar essas teorias com o resto da comunidade estudantil conimercense. Então apresentei a proposta do projeto a esses dois colegas meus, eles acharam genial, então começámos a aproveitar a fazer sessões fotográficas relacionadas com essas temáticas e depois aproveitar as fotos para fazer exposição fotográfica, e no meio dessa exposição fazíamos uma roda de conversa em que debatíamos essas temáticas e pegávamos nessas temáticas para debater mais focado na experiência de vida de cada um de nós e tentar relacionar com essa temática em questão, porque se é uma teoria que foi pensada com uma base social, de uma certa forma toca as experiências de muitos de nós, de formas diferentes, claro. Então era muito interessante ver esse diálogo dessas experiências de vida quando tu falas do panafricanismo ou do afrofuturismo. É muito engraçado ver o que é que cada um pensa sobre, ou qual é a percepção que essa pessoa tem. E em roda de conversa foi fantástico lá em Coimbra. Conseguimos dinamizar o grupo, aproveitávamos o espaço da universidade, separávamos os grupos em salas. Curioso, vocês todos reuniram-se, a maior parte de vocês são todos guinenses ou são todos africanos, não? Os organizadores, sim, éramos todos africanos. Mas depois os participantes já variavam, porque Coimbra não é bem um sítio onde tenha muitos africanos, daí estar a colocar isso. tem alguns africanos, tem alguns africanos, mas só que nós tínhamos mais, por assim dizer, tínhamos mais portugueses, brasileiros a irem
as nossas atividades. Ah, o, não sei se é difícil motivar, conseguir o engajamento do público africano. Já sou africano, não preciso de falar sobre a África ou querer saber sobre a África. É a mentalidade de muitos. Pode ser esse, exatamente. Pode ser também porque, na realidade de Coimbra, eu considero-me até um certo ponto um privilegiado, no sentido em que, apesar de ter o meu emprego, tudo, consigo ter tempo para essas coisas. Mas só que eu sei também da realidade de outros colegas meus que, por exemplo, vieram na Guiné com a questão das bolsas. E aquilo depois não funciona de uma forma tão bolsa social. Depois eles passam mal um bocado cá. E imagino que a vida deles não lhes permita ter essa folga para pensar se quer ir perder não sei quanto tempo do dia deles para ir debater essas temáticas. Então pronto, nós sempre que organizamos este tipo de projeto, fazíamos a divulgação da mesma forma para que chegue a todos da mesma maneira. Nas redes sociais é engraçado é que tínhamos mais likes, mais partilhas da comunidade africana. A participação, já tínhamos o inverso, já tínhamos menos africanos. É sempre assim. Começámos a Estamos mais, é mais fácil estar no telemóvel a partilhar e a dizer que estamos a apoiar do que concretamente apoiar em si. Eu estou a ver, eu já tinha dito, né? Antes de começarmos, mas volto a salientar, amigo, tu tens aqui umas fotos, amigo. Meu irmão, tens aqui umas fotos. Muito obrigado. Vou-te contar, meu. Temos que fazer uma sessão, pá. Não, temos que marcar isso. Temos que fazer uma sessão aqui com a minha suede. Temos que fazer uma sessão. Teria que ir ali, né? Não, opa, podemos combinar para aqui. Eu gosto de trabalhar temáticas, então estou agora a vir aí. É melhor ficarem a tentar vir aí um projeto muito, muito, muito interessante. Estamos a preparar um projeto fotográfico aí muito interessante que vai. Não sei se podes falar aqui dos valores e. Dos valores. Dos valores, como é que funciona, a logística, isso tudo. Essa questão ainda não está definida porque eu, por exemplo, eu não faço eventos. Okay. Não faço eventos, eu só faço mesmo sessões individuais e neste momento os meus valores tipo rondam a voltas a 50 por sessão e depois pronto, tem os extras que é quantos lugares é que tu queres, quantas roupas é que mudas e tudo mais. Mas normalmente eu quando penso fotografia penso logo aquilo associado a alguma parte teórica. Por exemplo, a próxima sessão que vamos fazer é sobre o mito do retornarei. Então é uma coisa que ainda estamos a trabalhar a parte mais teórica do projeto para depois podermos passar para a fotografia mesmo real. Pá, vou-te contar, meu. Pá, altamente, meu. Altamente, meu. Fogo, vou-te contar. Eu preciso mesmo de fazer, se calhar, uma sessão. Eu já era para fazer uma sessão, né? Com aqui o idiosincrasia africana como tema. Sim. Aqui umas suetes ou uma coisa, se calhar, mais formal. E ainda veremos de. Mas sim, temos que combinar ali um espaço, fazer uma sessão mesmo incrível aí, mesmo para encaixar aqui. Porque eu não tenho mesmo fotos, estou todo dedicado em produzir os episódios, não perdi tempo ainda dizer não, deixa-me fazer uma publicidade, dar mais a cara, no sentido de uma foto artística. Exato. Eu queria fazer também uma foto para o LinkedIn. Para o LinkedIn. Para o LinkedIn, ainda fui lá ver os preços, depois disse, mas está a fazer com os tugas, meu. Não quero estar a fazer com eles, meu. Quero fazer mesmo com um black, meu. Havia um que segue a página, o Mário Monteiro. Queria fazer com ele, mas acho que ele nem vive aqui sequer. Ok. Também tem isso, né? Pois. Daí eu acho que é mais útil, ou mais prático. Depois temos que agendar isso. O outro, Jumbai. O Jumbai é o bebê. O Jumbai é assim, posso dizer que é o filho do Azagaia do povo, porque o Jumbai surgiu aí nesse contexto todo de confinamento, da quarentena, da pandemia. Na altura o meu emprego, tivemos aí aquele período de layoff, então eu tinha muito tempo e comecei a pensar como é que o resto
da comunidade guineense na diáspora, principalmente, como é que estavam a passar esse período, os jovens, no que é que eles estavam a pensar e de que forma é que isso afetava-os. Então pensei em fazer alguma coisa do estilo de uma conferência pelo Zoom, todas as semanas, semanalmente, todas as sextas-feiras, nas horas que o pessoal estava a preparar, a equipar-se para ir para a noite. Então por que não arranjar uma coisa que podem se equipar, mas para sentar no PC? Então pensei o Jumbei para começarmos a falar sobre temáticas guineenses, mais ligadas ao dia a dia do jovem guineense, ou de uma perspectiva sendo do futuro, como a questão de como investir na Guiné, a questão da educação financeira, e não só sobre a questão da política do sotaque também, como é que a percepção do nosso sotaque pelos outros nos afeta, nos condiciona ou nos dá vantagens na nossa sociedade, que nós sabemos que é uma coisa real. E a Guiné, como muitos países africanos, sofremos muito esse condicionamento do sotaque, como é que somos percebidos. Então aí o Jumbei começou a surgir. O Jumbei surgiu com esse propósito e juntei-me à Ana Ju para moderarmos aí o Jumbei. E agora, depois do período de confinamento, agora acontece uma vez por mês. Continuamos a juntar também aí online para tratar de outras temáticas já. Tu achas que a juventude ou o povo africano está muito interessado, por isso, nos guineenses, vamos nos guineenses. Tu achas que os guineenses estão muito interessados em querer mudar o seu próprio país? Os guineenses aqui em Portugal e a diáspora? Os que eu conheço, muitos sim, muitos têm muita vontade, mas eu divido sempre em duas categorias. Há aqueles que têm muita vontade e há aqueles que têm raiva. Aqueles que têm raiva já estão saturados e querem mudar o sistema que está lá na Guiné de uma forma ou de outra. E há outros aqui que pensam em mudar, mas não sabem como começar, por assim dizer. Então assim fica um bocado complicado, mas sim, o pessoal tem vontade de mudar a realidade guineense, tem vontade de ajudar no que for preciso, mas eu também sinto que temos ainda um longo percurso pela frente até realmente conseguirmos planear algo mesmo que possa surtir um efeito mais duradouro na nossa sociedade guineense. Mas vontade, eu acho que vontade é o que há mais aí nessa nossa juventude. Mas de vontade a execução existe algo chamado ação. Exatamente. Tem essa questão da ação também, que é muito importante na nossa juventude, porque eu como guinense também passei por essa fase. Passei por uma fase em que sempre idealizei que algum dia ia fazer alguma coisa pela Guiné. Ainda não fiz nada significante, mas sempre... Mas porquê que tu achas que tens que estar no terreno para ajudar algo que, sendo tu próprio, identificando simplesmente a tua nacionalidade, já é um tributo, já é algo? É claro que temos que voltar e temos que mudar o país, mas não deixas de dizer que és guinense. Primeira coisa que tu disseste, da China-Guiné. Sim. Essa aí é complicado, porque nunca tinha pensado nisso, sinceramente. Nunca tinha pensado nisso. Mas, respondendo isso, eu acho que eu hoje em dia, como guinense principalmente, eu sinto que a minha nacionalidade foi conquistada por outras pessoas. Então, o facto de eu afirmar que eu sou guinense, ok, isso é um orgulho para mim como guinense, afirmar essa nacionalidade, mas sinto que também tenho uma obrigação, fazer alguma coisa, fazer um impacto, contribuir, porque para mim seria um desperdício não aproveitar ou não ir embalado com o que uma geração tão brilhante como a geração de Cabral e não só fizeram, ou até antes do Cabral, como fizeram, o que fizeram. Tipo, eu tenho que contribuir, sinto uma obrigação que eu tenho que contribuir. Agora, como? Ainda não tenho essa perfeita noção, mas sinto uma obrigação que eu tenho que contribuir. E não é uma coisa que, de uma certa forma, não é uma coisa que me deixa mal, mas deixa-me ainda mais orgulhoso dessas raízes guinenses, porque eu consigo identificar isso
em outros jovens guineenses essa necessidade, essa vontade. Então, afirmar a minha nacionalidade é uma responsabilidade também. E essa responsabilidade passa por ajudar no que for preciso. Opa, e neste momento preparo-me de todas as formas possíveis, porque quando aparecer uma brecha onde eu posso me inserir para ajudar, vou-me atirar. Fala-me aqui do Odará, achei muito curioso. Isso é uma aplicação, não é? Não, é um site. Começou como uma aplicação e agora está no formato site. Odara foi para tentar responder à necessidade dos empreendedores e não só donos de negócios africanos. Durante esse período de pandemia comecei a pensar nessa questão mais estrutural, mais empresarial no seio da sociedade africana em Portugal. Então tentei ver mais na questão dos negócios mesmo e vi que havia uma desconexão entre os nossos negócios e principalmente há uma coisa que eu considero fundamental antes de entrar para essa parte dos negócios que eu tenho que referir, que é a questão da competitividade na sociedade africana. Eu acho que é muito, muito importante começarmos a normalizar a competitividade saudável no seio da comunidade africana, na questão de interajuda para, por exemplo, 2 restaurantes mesmo que estejam um à frente do outro e que vendem basicamente o mesmo produto que é a gastronomia africana, para entenderem que quanto mais trabalharem juntos e mais aumentarem clientes lá, melhor é para os 2 negócios. Porque a questão é... E regra geral, os africanos. Exato. Pá, eu sinto que... Não sei, levamos a parte política para os negócios. No sentido em que, imagina, se tu tiveres 2 restaurantes, um à frente do outro, 2 restaurantes africanos, se tu fores ao restaurante A, esse proprietário desse restaurante vai querer que tu vá sempre lá. No dia em que tu fores para o B, ok, já não estás aqui, estás contra mim. Já sei, tu estás... Mas não acredito que seja política. Eu acho que somos mais emotivos. Envolvemos muita emoção no negócio. O negócio tem que ser algo muito frio. Algo muito singelo. Pá, é isto. O facto de tu vires cá comer e amanhã ires comer ali na vizinhança, pá, é claro que eu posso levantar uma sobrancelha, mas não quer dizer que eu vou estar a dizer, olha, este bacano não vale nada, não presta. Pá, num registro profissional, dou-te a comida, sirvo-te, tens o teu prato, pagas, vais à tua vida, se quiseres podemos falar, mas mantenha a minha distância, porque não sei o que é que vais colocar também na vizinhança. Exato. Não sei se pegas nisto e vais dizer a ele, ou ele fez isto ou fez aquilo, porque também tens que manter sempre essa tua distância. Sim. Porque no nível do negócio não podemos criar amizades, podemos criar cordialidade. Cordialidade é saber estar, apesar de não confiar na pessoa. Isso é no local de trabalho, a nível de gerir o negócio e tudo mais. O que eu acho não é bem política. Eu acho que somos muito emotivos a gerir um negócio. E emoção não pode fazer parte do negócio. Eu por acaso entendo isso, mas de uma certa forma, não sei, esse é o meu lado mais, por assim dizer, otimista. Eu acho que sempre que tiramos o negócio as emoções de qualquer ação, fica complicado, porque não podemos renegar a nossa origem, ou não podemos, de uma certa forma, tentar abafar isso e levarmos o negócio no nosso seio. Pelo menos nesse primeiro momento, não podemos tentar levar essa profissionalização extrema nos nossos negócios. Eu acho que é preciso sim uma profissionalização, é preciso olhar para os negócios de uma forma muito mais responsável e muito mais formal, sim, mas é preciso também manter um certo charme, que é essa informalidade que envolve também um bocado de emoção. Eu, por acaso, a minha tia tem um restaurante e a coisa que eu observo quando eu venho cá a Lisboa e vou ao restaurante dela é que há coisas, há detalhes que acontecem lá no restaurante dela que eu já não me lembrava, e aquilo remete-me sempre para a altura em que eu estava na Guiné. E para mim, se calhar é por eu sair de uma cidade em que eu não estou num contacto direto com isso, mas aquilo traz-me emoções. E eu estou a ser mesmo super egoísta, porque aquilo faz parte da experiência que eu aprecio quando eu vou a esses estabelecimentos. Mas há pessoal que
pode não apreciar isso. Mas é por isso que eu digo, tipo, nos nossos negócios, temos que arranjar um nível certo para equilibrar as coisas, nessa fase ainda. E foi por isso que eu criei a Odara, no sentido de conseguirmos criar um modelo de negócio ajustado às nossas necessidades e não só, também à nossa cultura. No sentido de entender quais são os nossos pontos fortes e quais são os pontos que devemos e temos a obrigação de melhorar. Eu acho que no aspecto da gestão de negócio, da parte da contabilidade, da parte da perspectivação do negócio, temos muito que melhorar e temos que ser mais formais nessa parte. Na parte do atendimento também, temos que começar a ser mais formais no sentido de entender que a relação com o cliente pode ser informal em certos momentos, mas no primeiro contacto com o cliente tu tens que ter uma certa formalidade aí que faça o teu cliente ser visto como um cliente, como alguém que está a sustentar de uma certa forma o teu negócio. Independentemente da cor. Independentemente da cor, sim. Isso tem que ser realçado, independentemente da cor. Porque a questão, eu sinto também o que nos faz perder nos negócios, quando olhamos muito para a questão da cor, é que, por exemplo, se saltarmos para as outras comunidades e olharmos, por exemplo, o negócio da comida japonesa ou da comida chinesa, se há uma coisa que me dói é existir tanta comida japonesa gourmet. Isso dói-me no sentido em que eu acho a nossa comida fantástica. Tem cores, tem sabores, tem cheiro, tem tudo. Mas nós não investimos nisso muitas vezes porque dizemos que não dá. Há quem já o faça, que coloca a gastronomia africana gourmet. Mas só que quem vê o africano, muitas vezes muitos africanos quando veem isso desconfiam. Porque ainda têm uma noção de que a gastronomia africana não pode ser gourmet. E a comida tem que vir num balde para comer. E tem que vir em quantidades que nós sabemos. Eu acho que precisamos de repensar a forma de servir. Porque comer para saborear, comer para alimentar, não para encher. Não para encher, comer exatamente para saborear. E principalmente a minha formação é em turismo. Então, e é por isso que eu digo, para uma pessoa que sai de uma cidade ou de uma casa para ir a um restaurante X, não é só o sabor da comida que vai fazê-lo voltar. É a experiência. É a diferenciação do produto. Porque, por exemplo, caldo de mancara. Eu posso encontrar caldo de mancara em 5 restaurantes seguidos aqui em Sabes Lisboa. que é o meu prato favorito, não sabes? Eu estou a ver. Pela tua resposta eu estou a ver. Mas desculpa, continua. Não, mas falando no caldo de mancara. O caldo de mancara, tipo, é exatamente isso. Tu podes encontrar caldo de mancara noutros sítios. O que vai te fazer ir a um sítio e voltar Desculpa, lá? para quem não sabe, os angolanos é muamba de jinguba. Muamba de jinguba. Porque pronto, os guineenses vão logo saber o que estás a falar. Sim. Mas os cabo-verdianos, não sei, se calhar, acho que... Caldo de amendoim. Caldo de amendoim, ok. Desculpa. Eu às vezes esqueço-me também disso e coloco logo a cena lá, o nome guineense. Mas a questão é que, por exemplo, na nossa gastronomia, se focarmos... é legítimo focar na questão da qualidade das nossas comidas porque são super saborosas, mas temos que ver também a perspectiva do negócio. Porque a questão é, a nossa comida visualmente é muito forte. Então a primeira coisa que temos que ver é como servir aquilo de uma forma atrativa, principalmente não só para ser atrativa, para ser uma experiência. O simples comer tem que ser uma experiência. E quando o comer vira experiência, a comida vira produto. E vira um produto com um valor extra. Porque tu estás a dar uma experiência extra. Por exemplo, uma coisa simples que poderia-se fazer. Temos aqueles pratos grandes que têm compartimentos bem separados. Se tu servires o caldo de mancara, imagina, metes o arroz no meio. O arroz é estrela. Para os guineenses o arroz é estrela. Então colocas o arroz no meio e colocas os outros ingredientes nos outros compartimentos à volta. Quem for comer aquilo, mesmo nós temos uma tradição que várias pessoas comem no mesmo prato ou servem do mesmo prato. Citicolite. Citicolite é o meu calcanhar daquilo.
Aquilo para mim é perdição. Ainda no outro dia estive a fazer city clip às 3 da manhã. Aquilo, eu confesso, passei um mês a comer city clip, por isso eu sou louco por city clip. Traduzir. Pronto. Olho palma com iogurte ou arroz doce ou... Mas não é qualquer iogurte, pá. Sim. Sim, porque gozam connosco por causa do... Sim, continua. Tenta meter iogurte de sabores. Não, mas a questão é transformar a nossa gastronomia numa experiência, porque mesmo na comida existe uma história por detrás. Então, se conseguirmos trazer essa história no sentido de que quando tu separas os ingredientes, consegues explicar à pessoa o que é cada ingrediente. E só aí já dá um extra ao teu restaurante, no sentido em que, imagina um português que lá vai, vê o arroz, ele sabe o que é o arroz, vê o caldo de mancar numa parte, vai-te perguntar o que é isso, porque tem uma cor diferente daquilo que ele está habituado. Tu podes explicar, esse é amendoim, a sério, como é que isso se faz? Aí, Mas há dois tipos. Tens aquele que é o granulado, com amendoim, e tens aquele outro que é o mais líquido, né? Que é a pasta, Não sei qual deles é que te referes, calhar a pasta. A pasta. A pasta é mais prática no prato. A pasta é mais prática. Porque o outro... Os grãos aí de amendoim, não sei se... Se for na terra ainda dá para pilar um bocado. Exatamente, por isso não sei. Mas tu continua. Sim, aquilo, por exemplo, quando tu já tens o caldo e a pessoa pergunta-te o que é aquilo, tu explicas. Se tu tiver conserva para acompanhar, a pessoa vai olhar para aquele cebola cortada com limão e mais o quê? Diz piripiri, explicas. Aí explicas. Estás-me a fazer mesmo pá, tenho que visitar a minha mãe, tenho que pedir a minha mãe, porque sabes como é que é? Tipo, imagina, não sei se namoras, não namoras? Sim, namoro. A tua mulher é que é guinense? É guinense. Ok, mas com todo o respeito à tua namorada, calma a cara da tua mãe ou calma a cara da tua mulher? Eu vou arranjar guerra. Vou colocar mais fogo aí. Até prefiro o meu caldo de mancara do que dela. Sério? Não, mas o da minha mãe, claro que bate. Mas entre ela e eu acho que no caldo de mancara eu levo vantagem. No bolo ela ganha. Porque a minha mãe, como ela faz, aquilo leva tempo a fazer. Sim. Leva tempo a fazer. Leva algum tempo. E ela, como faz panela a pressão, para ser mais prático. O frango já vem. Normalmente dizem galinha, né? Mas eu odeio galinha. Não, odeio galinha. Não gosto de galinha, meu. E normalmente o prato, mesmo terra, é com galinha. Mas eu prefiro com frango. E o frango já vem desfeito, já vem. Da próxima semana, se calhar, assim, já não vejo a minha mãe há bué de tempo por causa dessa porcaria aqui do coisa, né? Pá, tenho que ir mesmo. Agora fazer. É o meu prato favorito, meu. Mas eu tenho a noção que eu não consigo comer durante uma semana inteira caldo de mancara. Aquilo é muito pesado, meu. É pesado, sim. Mas continuando. É pesado. Mas estás a ver, porque da forma como eu estava a descrever a cena do prato, já traz muitos sentimentos, porque tu consegues visualizar os ingredientes tipo separadamente. Porque aquilo é como uma orquestra. Quando estão separados, cada um pode ser estrela. Mas quando tu juntas, lá é que tu vês. E é por isso que a nossa gastronomia, temos que olhar para a nossa gastronomia de uma forma muito mais cuidado nesse sentido, porque, por exemplo, se eu num restaurante africano for a servir como eu sirvo em casa, aquilo visualmente não puxa. Então, arroz primeiro, molho, carne, tudo em cima, misturado e depois eu como. E quem não gostar de um ingrediente em particular, é por isso que eu digo, tipo, a nossa gastronomia é forte, a comida é forte, então temos que ter cuidado de conseguir separar isso para a pessoa poder estar num restaurante, paga por um prato, mas vai ter como se tivesse uma experiência gourmet, onde ela escolhe mesmo as coisas que ela quer. Tens a noção que estás a dar aqui joias e quem que realmente... Mas acho que é bom. É bom incentivar quem tem uma ideia ou quer investir em algo. Exato. Que veja isso e diga, olha, o gajo até tem alguma razão ou é uma boa iniciativa para fazer negócio. E se daqui do teu episódio brotar vários negócios de restaurante, só temos a ganhar com isso. Eu fico feliz e para a plataforma Odara seria fantástico, porque voltando à questão da Odara, o objetivo da Odara é mesmo esse, é criar uma espécie de perfil de negócio
mas mais afrocentrado no sentido de entender quais são as nossas necessidades, tanto dos consumidores, como principalmente dos empresários, dos microempreendedores e tudo mais. Então criamos essa plataforma no sentido de fazermos, em primeiro lugar, um levantamento de dados, um recolher de certos tipos de negócios, como cabeleireiros, barbearias, restaurantes e... Quem faz essa triagem? Sou eu. Neste momento só estou a trabalhar com mais 2 pessoas. Uma pessoa está responsável a Kátia. A Kátia Forte está responsável pela parte de marketing e da gestão das redes sociais. E eu estou responsável mais para o back office do site, a cena da listagem, do contacto direto com os negócios e tudo mais, e de adicionar os negócios no site. Então, o que temos feito neste último mês, desde que a plataforma está online, é recolher, entrar em contacto com os proprietários desse negócio, apresentar-lhes o projeto e recolher certos dados e recolher também o consentimento deles para o negócio deles fazer parte da plataforma. Então, para conseguirmos fazer uma divulgação desse negócio e fazer uma listagem no site. E no site lá está dividido por cidades, depois por categorias do negócio. Então, por exemplo, quem tiver a vir de Londres para Portugal, sabe que, por exemplo, ao meio-dia vai chegar a Lisboa e depois a 1 hora vai querer comer comida africana. Então aí é fácil ele encontrar os restaurantes. E depois, mesmo acedendo ao site, tu consegues ver as informações, as redes sociais do restaurante, a cidade onde está, e consegues ainda ter acesso ao Google Maps, a localização exata do restaurante. Tenho aqui realmente o acesso, mas não... Porquê que foi inverso? Normalmente é o contrário. É de site para aplicação e não de aplicação para site. E a aplicação, sabes que hoje em dia é o mais prático e o que mais a malta quer. Exato. Browsers normalmente é só para pesquisar o Facebook. Exatamente. Também... A aplicação, vocês têm que fazer mais a nível do desenvolvimento da mesma? Sim. A aplicação, primeiro o valor é mais elevado. Estamos a cobrar quanto? Neste momento estão a pedir mais ou menos pela aplicação 3.000 euros. Mas pronto, vamos lá chegar. A questão é que começámos por aplicação. Estávamos a trabalhar em colaboração com um colega que fez uma aplicação, tipo um demo da aplicação na altura, que era só para fazermos um estudo de mercado, um levantamento para ver se existe mesmo um mercado, se o pessoal estaria interessado em algo desse tipo. Então, na altura, tivemos uma resposta mesmo super positiva do pessoal. Gostou, estavam a perguntar de mais negócios de outras cidades e tudo mais. Mas só que chegou um momento também que eu me apercebi que, mesmo por essa questão que eu disse, mais essa questão estrutural dos negócios africanos, era preciso começarmos do zero. E do zero é o site. Então aí recuámos em termos da aplicação, deixámos a aplicação em stand-by e fomos pegar no site, porque é mais prático, pelo menos eu trabalhar com o site diretamente. Assim eu não ficaria dependente de terceiros para o projeto avançar rápido. Então foi aí que eu peguei o site, porque era mais fácil eu aprender a trabalhar com o site. Então aí comecei a trabalhar com o site, então eu consigo agora fazer a adição dos negócios a qualquer momento que eu quiser, sem ter que estar a mandar mensagem a alguém para essa pessoa adicionar ou o quê. Se fosse na aplicação eu teria que passar não sei quanto tempo a aprender a programação. Mas vamos chegar à aplicação, sim. Exatamente, e nem que tenhas de fazer uma formação pequena de programação, sim. Porque eu, por exemplo, aqui com o Adobe Premiere e tudo mais, eu é que edito os vídeos, eu é que filmo, como já podes ver, eu é que estou a moderar e tudo mais. Sim. E temos que fazer o impossível. Temos. Temos que fazer o impossível, por mais que tu digas, preciso de alguém para isso, corta o middleman, corta o intermediário, torna tu a pessoa que precisas. Porque se fores sempre buscar a depender de alguém, como tu acabaste de dizer, basta sempre a dizer, olha, parece que estão-te a fazer um favor. Exato. Estás atrás da pessoa e a pessoa depois responde torto, só tens que engolir. Porquê? Porque dependes dela. Depende. Essa questão de dependência, se for uma dependência saudável, não é mau, mas agora eu acho que na fase inicial de qualquer projeto... Existem dependências saudáveis? Acredito que sim, mas é temporário.
Tem que ser temporário. Então não acredito. Não, acredito que sim, mas tem que ser temporário. Qualquer dependência que se arrasta no tempo não é saudável para mim. Agora, tipo, se eu depender de ti numa troca de favores, eu acho que isso é saudável, porque as duas partes crescem. Porque tu fazes uma cena, eu sei que... Mas aí não se torna uma dependência. Torna-se uma troca. Uma troca, pronto. Toma lá é da mais cá. uma troca. Toma lá da cá. Sim. A não ser que chames de dependência o tempo de espera, O tempo... estás a receber Sim. da outra parte. Sim, é mais... E isso não é dependência, isso é só uma troca. A partir do momento que existe uma troca, tu dás algo e recebes algo. Recebes. Dependência é algo que emite, mas depois fica à espera Fica... que o receptor omita uma resposta. Pronto. E aí já existe uma dependência. E a dependência, pá, por mais que não seja o que tu partilhes, para mim dependência é muito mau. E aprendi da pior forma com isso, com esse projeto. Por mais que tu dependas, porque ele vai fazer isso, não. Estuda, pesquisa, vê vídeos no YouTube, procura mais, informa-te mais e procura alguém que saiba e que tenha algum tempo para te mostrar. Eu agora estou em vias de procurar saber formas de estampar, comprar uma máquina para mim e cortar tipo a malta que trabalha diretamente comigo há anos, a nível de estampagem. Mas eu já fazia isso com os CDs. Curiosamente fazia isso com os CDs, estás a ver? Antigamente tinha uma música, tinha outra e fazia o burn. O burn do Windows Media Player. Sim. Estás a ver? E depois punha lá, tipo, sacava a imagem, via qual é que era as dimensões, criei minhas mixtapes mesmo. Sacava uma foto dos dois artistas e fazia a capa, basicamente. E são coisas que eu fazia com o meu Compaq, o meu PC da Compaq. Isso tudo para dizer o quê? Vamos cortar o middleman, vamos parar de depender. Se é para fazer uma troca, fazemos uma troca e interações em termos de eu estou-te a trazer algo e tu estás-me a trazer algo ao mesmo tempo também. Não é aquela coisa do, olha, este gajo é que vai fazer, ainda para mais se fizer de borla, ou supostamente fazer uma coisa temporariamente de borla, acredita, não vale a pena. Opa, eu tenho tido algumas experiências muito boas com isso, por acaso. No sentido que eu gosto dessa ideia que eu digo de dependência saudável, no sentido que permite-me gerir o meu tempo melhor. Porque eu estou numa fase em que se eu fosse a fazer tudo sozinho, ia levar mais tempo. Poderia chegar lá, mas não seria a mesma coisa, porque o que eu estou a trabalhar e o que eu acredito seriamente é que há uma coisa que ainda nos atrasa de uma certa forma, que é um condicionamento que já vem de muito atrás, que é a questão da competitividade dentro da nossa comunidade. Existe uma espécie de competitividade que às vezes acaba por não ser saudável, no sentido em que muitas vezes quando se vê uma pessoa a iniciar alguma coisa, colocamos muito, dependendo da proximidade com a pessoa, colocamos no lugar dessa pessoa, no sentido de fazer uma crítica que às vezes é injusta, no sentido de, essa pessoa está a fazer isso, se calhar eu faria melhor. Existe isso. É o que estou a levar agora com esta brincadeira. Pensam que conseguem fazer o que eu faço, mas o resultado não é igual. E depois chateiam-se por eu fazer da forma que faço e ter alguma reciprocidade. Pois. Existe essa cena na nossa sociedade. E eu acho que isso muitas vezes acaba por nos complicar, no sentido de que não nos permite explorar esses laços que nós temos. Temos pessoas de diferentes áreas que fazem coisas incríveis. E eu acredito cegamente e trabalho para isso, no sentido em que conseguimos uma colaboração fantástica com pessoas de diferentes áreas. Por exemplo, eu quando eu faço os meus projetos, gosto sempre de ter colaborações. Independentemente se o projeto for desenhado por mim ou não, eu gosto de colaborações porque permite-me explorar visões que eu não tenho como ter acesso, porque de uma certa forma sou limitado em certas coisas e há pessoas que trazem sempre um bónus. Por exemplo, a rapariga, a Kátia Fortes, que está a gerir-me a parte mais do marketing e tudo mais. Ela está-me a fazer esse serviço inicial a borla. Claro que do outro lado também ela pode até me dizer, não, estou a ganhar experiência. Sim, mas é o tempo dela que ela tira para me ajudar num projeto meu. E ela faz isso com
tenho que lhe dar um super parabéns, porque ela faz isso com um profissionalismo que eu não estava à espera. Ela cumpre os horários. Eu sou bué picuinhas, né, nessa questão de horários e da organização, e ela, pelos vistos, ela também é, e ela cumpre, faz o que promete. Quando não dá, ela diz, e até hoje ela nunca disse que não dava, e que ela programa tudo, e até hoje estamos a trabalhar muito bem. E fiquei muito feliz e aliviado a partir do momento que ela começou a tomar conta das redes sociais da Odara, porque nota-se que aquilo mudou completamente. E eu sou dependente dela nesse sentido. E essa dependência é saudável. Não é saudável. Desculpa mim, lá, não é saudável. Para mim tem sido saudável. Imagina agora, ela engravida. Não tem problema. Não tem problema. Parabéns para ela. Mas ninguém está a dizer o contrário. Não, acredito que eu e ela vamos conseguir encontrar uma solução. Porque uma coisa é... Mas eu acho que até um certo ponto também temos que ver a responsabilidade das pessoas. Se ela for uma pessoa irresponsável, se ela engravidar, simplesmente vai abandonar o projeto. Mas ela continuando a ser como ela é, aquilo que ela tem demonstrado. Estás a querer chamar uma pessoa que engravida de irresponsável? Não. Então vê lá, cuidado com as palavras. Okay. Tivemos essa conversa. Cuidado com as palavras. Ok. Se ela engravidar e quiser abandonar o projeto de uma forma irresponsável, ela vai simplesmente abandonar o projeto e dizer-me, olha, aconteceu isso e agora não dá. E desaparecer. E não se preocupar com aquilo que for a acontecer. Mas daquilo que eu vejo dela e pela interação que eu tive com ela até agora, eu tenho a certeza que se acontecesse uma coisa dessas, ela de certeza absoluta que ia me chamar para falar, para ver se conseguimos encontrar uma solução, a melhor solução possível. Então, nesse sentido, eu estou tranquilo. Claro que quando tu começas um negócio, é muito importante tu entenderes um bocado de cada um dos aspectos do teu negócio. Isso aí, sim. Eu acho que é fundamental. Tu não podes começar um negócio sem perceberes minimamente as diferentes componentes do teu negócio, porque se houver um desequilíbrio numa das partes, tu não vais saber identificar. E aí sofres baixa. E é por isso que eu acho que é também... Daí entrar a parte da dependência. Aí, sim. Aí entra a parte da dependência. Não te podes depender de alguém. A troca legítima é quando está a facultar algo da qual tu podes facultar de volta. Mas isso eu estou a dar só a minha opinião. Não estou a dizer para tu me dares a ideia. Só estou a dar a minha opinião. Daí achar muito, por exemplo, a parte de marketing. Há muita gente que diz, marketing é palhaçada e etc. Marketing, na boa, quando eu lanço um episódio, tira-me na boa... semanalmente, deixa eu ver. Num dia tira-me 2-3 horas. E semanalmente, como eu vou lançando aqueles highlights, sim. para já, a cada clipe de 1 minuto, leva-me para aí 40 minutos para fazer. Para editar as legendas, a música e tudo mais, e procurar a música indicada e colocar, etc. A malta só vê, consome aquilo, siga. Mas o trabalho que aquilo me dá. Eu faço isso tudo sozinho. Vejo a hora que vou publicar, vejo como é que é? As analíticas. Sim. Vejo analista, exatamente, é muito importante. Vejo quem é que encaminha, vejo que é interação, vejo qual é que causa mais fricção, vejo o que é mais apelativo para conduzir ao episódio. São coisas todas que eu sozinho estou a organizar e fazer. É bom, porque pronto, ela parte no marketing, se estivesse na minha posição, ia ler os comentários, não ia responder porque não lhe diz respeito. Eu, como levo muito a peito, se calhar alguns comentários já vou lá responder, mas respondo não é tipo, não vales nada, eu só digo, olha, vamos procurar uma compreensão, vamos parar de apontar o dedo, se não gostam desta situação, deste tema, procurem um outro tema que possam gostar, se não gostarem de um dos temas, então se calhar a melhor opção é encontrar um outro que tenha algum conteúdo do qual vocês se identifiquem. Uma forma assim, aí está. Que é aquela coisa do atendimento. Personalidade. Exatamente. Não dizer não prestas e a tua mãe isto e aquilo. Não. Não deixam de ser potenciais clientes. Sim. E tens que ter uma conduta para com eles. Estão insatisfeitos, não gostaram. É a mesma coisa, olha, o café está mal. Não gostei do café, é horrível e eu venho cá todos os dias e etc. Demos imensas desculpas. Quer mais um café? Não quer. Ok? Então,
Isso falta-nos bastante. Na Onésio. restauração nós aprendemos isso. Exatamente. Tens que trabalhar. Por isso é que aquela malta que diz nunca vou trabalhar na restauração, não quer saber, vou trabalhar na obra. Tu na obra não vais ter aquele contacto direto com o cliente. Exato. Na restauração muita coisa que tu aprendes, meu. Isso é tal e qual aquele filme do Karate Kid. Sim. Que é tira o casaco e põe o casaco. Wax on, wax off. Sim. Estás a ver? São pequenas coisas que tu achas que são fúteis, mas existe um ensinamento por trás daquilo. Sim. A lógica do aprendizado na restauração é muito forte, porque, como eu estava a dizer no início, eu fiquei praticamente uns 5 ou 6 anos sem estudar. Depois, em 2015, pá, também tive sorte, porque eu estava a crescer num ambiente. Para mim, ir para o McDonald's foi o melhor acidente que me aconteceu, no sentido em que deu-me um sentido de responsabilidade. Para além disso, as pessoas têm uma noção errada do McDonald's quando vem aquilo de fora. Pensam que o pessoal que anda lá a trabalhar são todos perdidos da vida, que não tem uma perspectiva. Que é o Black Donald's. Que é o Black Donald's, aí está. Que é aqueles blacks que não entendem nada. Mas agora, no McDonald's onde eu entrei, o incrível, eu era a única pessoa que não tinha perspectiva de vida. Não digas isso. Não, na altura confesso, tipo, tirando a ideia que eu tinha, o sonho que eu sabia que eu tinha, mas que eu não estava a fazer o suficiente para ir atrás de ser futebolista, para além disso eu não tinha outra perspectiva, mas só que eu estava rodeado de pessoas com perspectivas super definidas, e isso ajudou a moldar a quem eu sou hoje, porque de uma certa forma eu conseguia a questão da representatividade. Eu tinha a minha representatividade dentro do McDonald's. Mas eu já tinha tido também em casa com o meu pai, tipo, ver o meu pai a sair de obra, com as botas de obra, todo sujo de obras, ainda a ir pegar trabalho para imprimir, para correr para ir para a Universidade de Coimbra cheio de lama, para entregar trabalho, porque tinha prazos. E depois no dia seguinte ir para a obra, tipo, isso foi uma coisa que ficou no meu subconsciente, que até entanto eu não tive como processar aquilo ou como sequer parar para pensar naquilo e ver aquilo como um sacrifício do meu pai. Hoje em dia já consigo reconhecer aquilo e já consigo parar para pensar, desde que eu entrei na faculdade, que eu comecei a pensar nisso e começo-me a lembrar do percurso do meu pai, e aí eu digo, se calhar aquilo tudo que o meu pai fez naquela altura, eu podia não saber o que é que era, mas aquilo ficou gravado aqui e eu estou a recuperar esses dados. Mas no McDonald's era um contacto direto com pessoas mais ou menos da minha faixa etária, que já estavam em curso de medicina, e não só, tudo africanos, imigrantes. Pessoas que, tipo, que para além de estarem nesse curso super complicado, numa cidade como era Coimbra, ainda sujeitavam-se a trabalhar na restauração só para poderem pagar propinas e viver. Não tinham tempo para gozar daquela vida académica que muitos têm. Pá, pronto, cada um tem a vida que tem, mas só que o sacrifício deles serviu de inspiração, porque fiquei lá nessa incubadora do McDonald's durante 5 anos sem ter perspectiva. Depois o meu primo mais novo entrou para a faculdade, estava a fazer engenharia, ele já acabou. Depois entrou a minha irmã para relações internacionais, a minha irmã mais nova. São todas minhas referências. Então aquela cena doeu-me, porque tipo, ao mesmo tempo que tu te confrontas com o sentimento de orgulho por eles estarem a lutar por uma coisa e tu vês-los todos os dias a sair do trabalho, ainda ir estudar, e tu sais do trabalho, deitas lá no PC e vês esse percurso deles e vês que está a compensar. Opa, e eu houve um momento que parei para pensar, o que é que eu estou a fazer? O que é que eu quero? E na altura eu via sempre tipo documentários do James Baldwin, do Nelson Mandela, via desses grandes figuras africanas e negras, e isso também tipo era a minha curiosidade. O meu pai habituou-me a mim e aos meus irmãos sempre a consumir documentários. Então nessa altura, enquanto eu não estudava, eu via essas coisas, ia-me preparando para que não sabia. E então, no entanto, no McDonald's, tipo, rodeado por aquelas pessoas, depois quando chegou 2016, eu parei ainda em 2000, quer dizer, antes, em 2012, houve uma prima minha que ela já é mais agressiva e ela sabia da minha situação porque eu tinha uma cadeira, uma disciplina de matemática em atraso. Ela, quando descobriu que havia uma forma de fazer o 12º ano,
Ela pegou o telefone, ligou para mim a ralhar. Opa, seu preguiçoso, não sei o que é que estás a fazer? Eu nada. Ela, opa, abriu uma vaga, vamos nos inscrever para acabar a matemática. Que tu tens que fazer esse 12º ano. A ralhar bué comigo. Que... Levantei, inscrevi-me e acabámos o 12º ano em 2012 para aí. Depois fiquei mais esse tempo aí na preguiça. Em 2015, opa, quase que chorei quando eu vi a diferença que havia entre mim e os meus colegas do McDonald's. Aqueles que já estavam no ensino superior, porque eles todos os dias, imaginam o quê? Todos os dias tu estás num ambiente em que toda a gente está a falar de entrega de dissertações, a falar de exames, a falar teses, frequências, porque cadeiras. Eu estava habituado a disciplinas, testes. Tipo, as palavras são muito fortes. Então, quando eu comecei a ouvir essas palavras mais do curso superior, isso fez-me uma vez chorar mesmo, tipo, a questionar-me a mim mesmo, a chorar. E aí, pronto, eu decidi, não. Sabes que isso também é overcompensating, que eles fazem. Porque no meu antigo trabalho havia várias pessoas que também, somos universitários, somos isto, somos aquilo, mas como a nossa gente diz, nem cocô na cadeira tem. E é isso é que temos que entender. Podem ter isso na faculdade e ser aquilo na faculdade, mas a verdade é que eles não são mais tu por terem tido uma licenciatura ou terem feito uma coisa da qual tu se calhar não estavas virado. Tu fizeste turismo porque tens que pensar, fiz o turismo porque é uma coisa que eu queria. Não podes pensar que o facto de eles terem feito ou o facto de eles terem aquele tipo de conversas é que te excluíam. Porque independentemente daquilo que eles possam ter feito na faculdade, eles vão te excluir sempre de alguma forma com algum tema. Não, tipo, eu acho que me expliquei mal. Porque a questão deles falarem dessas cadeiras e que foi antes sequer de eu fazer turismo. Foi quando eu não tinha nada perspectivado, para mim pelo menos. Tipo, aquilo fazia parte da conversa deles normal, porque opa, a vida estudantil também está dividida. Calma, antes comecem a pensar, não estou a falar diretamente dos teus amigos, eu estou a dizer a malta que gosta de atirar para o ar, eu estou a fazer tese e preciso disto e tipo, ninguém lhe perguntou nada, tu não lhes perguntas nada e eles de repente, eu tenho uma tese. Sim, mas estamos a falar do almoço, o que é que vais comer hoje? Não, mas a minha tese não me deixa comer porque eu estou isto ou aquilo. Sabes como é que é? Basofaria. Por acaso lá aquilo é como eu já disse, eu gostava de estar na cozinha. Então, quando estava na cozinha e estava no meu canto, quando eu chegava dos treinos, ou antes de ir para os treinos, estava cheio de fome. Então, quando eu ia para o canto a comer o meu hambúrguer, ouvia eles a falar, porque estava na altura dos exames. Pá, Já agora o Big Tasty não te deixa, né? Não deixava, né? Nenhum, era que um X normal. No nosso não podíamos comer nenhum enquanto estávamos a trabalhar, porque a zona estava super exposto aos clientes. Então é aquele episódio que te aconteceu de pegar a cena e meter a nosso cliente nos apanhar a comer. Meu Deus, vai dizer, pô, acho que comem cena que vão nos entregar. Tá bem, toda a gente sabe, meu. Existe. Na cozinha comes, às escondidas, mas comes. Saber sabe, nunca viram. Não podem escrever em lado nenhum. Enquanto não viam, pronto, estava tudo bem. Mas, opa, a minha cena sempre foi quando eles chegavam a esse período dos exames, a conversa sobre os exames era mais ruidosa. Eles a pedirem tipo espaço para poderem estudar, porque com o trabalho e faculdade eles não tinham tempo quase nenhum. Tinham que sair do trabalho tipo à meia-noite ou 1 da manhã, ir dormir 8 da manhã, começar logo as aulas. Era uma rotina mesmo que rasgava. E naquele ano eu decidi de 2013 até 2015 tentar entrar para o curso superior. Falhei as 3 vezes. Fazia o exame nacional 9. Fazia o exame nacional 8,5. Estava sempre a chumbar no exame nacional. Estava-me a sentir a pessoa mais burra do mundo. E aquilo tipo, foi tão frustrante. Mas só que ao mesmo tempo também foi engraçado, porque os meus pais nunca me fizeram pressão no sentido de não, segue essa área, tens que estudar, ou tens que fazer isso, tens que fazer aquilo. O meu pai sempre me diz, podes encontrar a tua vocação em qualquer lado, desde que tu faças alguma coisa, por mim tranquilo. Então eu sempre relaxei também um bocado por causa disso, porque nunca tive essa pressão.
Então, mas na altura, e ele também dizia-me sempre, tipo, para tu chegares a uma coisa não há só um caminho, há vários. Então aí, pronto, descobri o ingresso no curso, no ensino superior através de um exame qualquer de maiores de 23. E na altura Bolonha, qualquer coisa, né? tinha qualquer coisa também com o Bolonha. acordo de Bolonha, qualquer coisa maiores de 23. Então nessa altura, como eu já tinha 25 e estava quase a fazer 26 anos, pá, eu decidi tentar a minha sorte. Comecei a seguir a rotina de estudo do meu primo, acordar e ir ao máximo estudar com ele e que fiz exame, entrei por um milagre assim. Oh! Milagre a quarta vez, né? Aquela. Opa, por acaso, milagre a quarta vez mesmo. Quando, quando entrei, opa, fiquei. Mas pronto, eu também sou daqueles que quando faço uma coisa não paro para pensar nisso. Fiz, está feito, segue, vem outra cena. Então quando entrei, eu na altura lembro que não contei ao meu pai, não contei quase ninguém. A minha irmã é que depois teve que ligar ao meu pai. E o meu pai estava na Guiné. Do nada eu estou a receber chamada do meu pai. E eu já estou preocupado. Então, o meu pai, filho, eu, sim pai. E ela, opa, a tua irmã disse-me uma coisa ao mano. E eu, o que é que ela disse? Entraste num curso superior e tu não me disseste nada. Eu comecei-me a rir. Mas também o meu pai já me conhece e já sabe que eu sou assim. E ele, olha, eu estou aqui bem bêbado. Mal a tua irmã me disse, saí logo da casa, vim comprar 5 litros e estou aqui 5 litros de vinho de caju com os meus colegas e estamos aqui a festejar o teu ingresso. Eu sei que tu não estás aqui, mas nós estamos a festejar por ti. E foi muito engraçado, porque também foi uma motivação extra. Mas sabes que os pais africanos não precisam muito para celebrar, né? De qualquer coisa ia celebrar o fim de semana ou ia celebrar a sexta-feira. Por acaso, dei-lhe mais um motivo para ele ir festejar bem. Mas o orgulho deles é que enche-nos o coração. Enche muito. Foi. Opa, eu sou péssimo nessa parte de demonstrar. De verbalizar, se calhar. Mostrar, tu mostras, se calhar. Tu mostras, porque há certas ações que nós tomamos em condição ao bem-estar da outra pessoa. Exato. Tu, por exemplo, podes fazer nem favor, fazes algo que sabes que vai ajudar um familiar teu. Sim. Mas tipo, eles dizem muito obrigado. Tu dizes, muito obrigado do quê? Então, mas eu faço isso do coração mesmo. Mas tipo, não chegas lá e eu faço de amor. Não chegas lá e fazes como os tugas, né? Dizem, eu te amo, eu faço porque és a melhor mãe, tia ou pai do universo. E não, tu fazes porque faz-te sentir bem. Exato. Isso é amor. Pelo menos é a interpretação que eu tenho sobre isso. Eu também tenho, por acaso, tenho uma visão muito, muito, muito parecida com essa. Eu acredito mais na ação do que nessa parte verbal. Não sei, tipo, a parte verbal em mim causa constrangimentos. Tipo, parece que estás a querer seduzir a pessoa, exato, a acreditar daquilo que tu sentes. Exato. Tipo, parece que eu estou a tentar. Parece que eu estou a tentar enganar a pessoa, não sei, tipo, e fico-me a questionar, tipo, a 10ª vez que eu repetir isso, será que tu ainda vais continuar a acreditar que isso é genuíno? Vista, não menciones, mas viste a conversa que nós tivemos antes por causa do Queen e whatever. Opa, eu só apanhei parte. Não, mas pronto. Aquilo em que nós estamos a tentar reafirmar algo para fazer-nos acreditar sobre aquilo. Ok. Falámos antes de começarmos a gravar. Sim. Mas não precisas mencionar. Por exemplo, a isso há certas questões em que as pessoas, de tanto verbalizarem, querem que isso se torne realidade. Exato. Pela repetição de vezes que ouvem. Pois. Mas nem sempre funciona assim. O Cristiano Ronaldo é máquina porque repetiu. Sim, e ele próprio disse. Se você não pensar que na sua profissão você é melhor, se ele não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman. Esqueci-me, estás sem os fones, desculpa. Porque senão ias ouvir o que é que eu pus aqui, mas estás sem os fones e não ouviste. Mas põe lá e ouve. Ele agora já calou? Não? Ouve. Se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão você é melhor, se ele não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman, se ele não pensar que é o melhor representante da Nike, não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. E acreditas que uma artista veio-me dizer: mano, qual é a tua cena? Estás a dizer que és o melhor podcast africano? Chill, relaxa, mano. Porquê que estás a dizer isso? Chill.
Eu disse, eu considero melhor o podcast africano por causa da minha dedicação e empenho que eu tenho por trás disso, que é muito suor que tenho atrás disso. Logo tenho esse intitulamento de achar que é o melhor podcast africano. Se tu sentes-te menor por ver isso, então se calhar o complexo está contigo. Tu tens sempre de pensar que és o melhor naquilo que tu fazes. Se pensares que, olha, o gajo é melhor, tem que ser humilde. Então entra num ringue de boxe, a pensar que o teu adversário é o melhor do que tu. Vais ver o que é que vai-te acontecer. Mesmo aí, tipo, o teu crescimento é menor quando tu vais com uma mentalidade assim já derrotada antes de começar sequer. Então essa questão também da mentalização é muito, 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 muito importante, porque só conseguimos chegar onde nos colocamos ou superar sequer isso. Porque eu, por exemplo, cada projeto que eu começo, se eu começar já com esse pensamento de quem é melhor, ou de andar a fazer um trabalho de pesquisar quem é melhor que eu, no sentido de sentir mal com isso, então aí nunca vou chegar a lado nenhum. Eu acredito nisso. Eu acredito sim que existem pessoas que são boas nessas áreas que eu vou entrar, que eu posso aprender com eles, que têm trabalhos fantásticos, posso retirar inspiração e tudo, que no meu íntimo eu sei que são melhores que eu, mas sei que tenho capacidade para ser tão bom. No teu íntimo, não. A estatística, se calhar, mostra que, no ponto de vista de muitos, sim, ele pode ser melhor que o trabalho dele pode ser um bocadinho superior ao teu. Mas isso não implica que no teu íntimo tens que sentir. Não sei se faço-me explicar como deve ser. Porque o importante é o teu íntimo. Se tu no teu íntimo estás a achar que ele já é melhor do que tu, então, amigo, então não vale a pena. Arruma já as botas. Não. As estatísticas é que dão-te a percepção que supostamente algo é superior àquilo que tu tens. Estatísticas, quando dizemos estatísticas, é como uma coisa que eu disse no episódio anterior. Quando 10 pessoas estão de acordo com algo, é porque aquilo é verdade, ou simplesmente são 10 pessoas que concordaram com o mesmo? Não, são só 10 pessoas que concordaram, tipo. E também pela experiência que nós temos também da vida, muitas vezes a maioria muitas vezes está errado. Então, por exemplo, se formos a ver a história, e a história repete-se muitas vezes, que muitas vezes a maioria é que está realmente errada e não a minoria. Então, se 10% concordam com uma questão, não quer dizer que seja 10% verdade. não, 10 pessoas. 10 pessoas, quer dizer, 10 pessoas. Isso não quer dizer que estejam certo, significa que essas 10 pessoas partilham de uma opinião. É só isso. Mas pronto, já eu estou a entender o que é que tu estás a dizer. Mas eu começo sempre essas cenas, tenho as minhas referências, mas acredito no meu potencial para chegar a um nível muito, muito interessante. Pelo menos para onde eu projeto as cenas, eu consigo chegar lá. Com mais trabalho, menos trabalho, eu sei que chego lá. Tipo, isso aí é uma coisa que eu acredito mesmo cegamente que consigo chegar onde eu aponto para. Onde é que te vês daqui a 10 anos? Na Guiné, de preferência. Na Guiné, vejo-me na Guiné a trabalhar a par a questão do empreendedorismo social. É uma coisa que me interessa muito, porque entrei este ano para o mestrado, de Sociologia, e estou mesmo na parte do empreendedorismo, estudo mais do perfil do empreendedor e tudo mais. Então tem tudo a ver, e encontro no empreendedorismo social muitas respostas, ou possíveis respostas, para alguns problemas das nossas sociedades, ou da nossa sociedade, né, nesse caso. Então tenho um longo percurso. Eu tenho muito trabalho de casa para fazer. Mas estás bem encaminhado. Se tivesses 30 segundos para dizer algo ao mundo, o que é que seria? 30 segundos. Mas como num comício assim. Não, brincadeira. Se eu tivesse 30 segundos para dizer algo ao mundo, é para cada um correr atrás dos seus sonhos, para não se limitar. É aquela coisa clichê, por assim dizer, mas
reforço isso e digo mesmo que quando começamos alguma coisa que achamos mesmo que vale a pena, desistir não pode ser uma opção. Por mais dificuldade que tu possas passar, desistir tipo, não é uma opção. Não pode ser opção. É só isso. Tipo, para já não tenho mais. Se calhar daqui a 10 anos terei mais. Daqui a 10 anos já terás umas palestras para ensinar como as pessoas como devem criar o seu próprio negócio. Muito obrigado, Onésio. Muito, muito, muito obrigado por teres vindo desde Coimbra, né? Desde Coimbra. Desde Coimbra aqui. Mas olha, já te bateram, né? Já vieram do Porto. O antigo convidado veio do Porto, tu vieste de Coimbra. E ainda há outro que vem e possivelmente... Vem possivelmente há de vir por volta do coisa. Vem de Londres. Vem de Londres? Vem de Londres. Não, esse aí já ganhou todos, então... Pois. Mas o podcast é interessante, sim. E eu é que tenho que agradecer pelo convite e só reforçar a mesma ideia para o pessoal que ficou de uma certa forma interessado no projeto Odara, para visitarem o site, as redes sociais e verem o que está a ser feito, que é algo bem, bem interessante, e eles vão gostar daquilo que está para vir, porque ainda temos muitas coisas aí a ser trabalhadas e vêm mais coisas, e nesse sentido de divulgar os negócios africanos e de organizar principalmente os negócios africanos para podermos comer e consumir produtos africanos em qualquer parte de Portugal é uma coisa muito importante e de uma certa forma também tentarmos cada vez mais por assim dizer incentivar a competitividade saudável dentro da nossa comunidade, em que existe espaço para todos, para deixarmos de lado aquele mito de que só existe uma vaga para os negros, em cada área só existe uma vaga, para um entrar, outro tem que sair. Não, podem entrar muitos e podem cada um contribuir com a sua parte. Muito obrigado, Onésio. Muito obrigado, eu. Se tiver um momento de epifania, acharam-nos pessoas inteligentes e intelectuais, estão corretos. Se por outro lado acharam-nos burros e ignorantes e sem qualquer tipo de noção, estão também completamente corretos. Isto foi Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvirem.